Ah, sim. Está gravando. Glória a Jesus. Saiu aqui. Thelma está gravando a chamada. Glória a Deus. Irmãos que nos assistem, estamos aqui, eu em Goiânia, pregador Sérgio Bueno, e em São Paulo, a irmã Thelma Dória. Já fizemos a primeira parte do culto desta noite, com orações de intercessão pelas vidas, né, irmã Thelma? Amém. E oração no Salmo 2, o reinado do ungido de Deus, que é Jesus Cristo. Irmãos, vamos trazer uma palavra hoje, vai ser rápida, mas muito profunda, e do poder do Espírito Santo. Amém? Amém. O tema escolhido para hoje foi: Jesus irá te chamar de servo bom e fiel. Eu queria ser provocativo hoje, instigativo, mas o Espírito Santo não deixou, irmão Théo. Ele falou: não é para você perguntar, é para você afirmar, porque quem vai ouvir vai tomar a posse pela fé dessa afirmativa. Jesus irá te chamar um dia, servo bom e fiel. Já pensou, amada irmã em Cristo, irmã Thelma Dória, amados irmãos em Cristo que nos ouvem, aqueles que ainda não professam a fé evangélica ainda, vocês poderão ter essa regalia, esse prêmio, essa recompensa, esse galardão de ouvir de um Deus único, verdadeiro, não Deus criado por israelitas dentro de uma cultura judaica, mas um Deus que, embora seja judeu, ele é o Deus de todos da humanidade. Esse Senhor Jesus Amém. Irá dizer a você, no poder da fé, se você crê nisso, um dia, lá na glória, servo bom e fiel. E vai falar mais algumas coisas que eu não vou contar agora, para não despertar despertar a curiosidade mais um pouco ainda, né? Amém. O texto que a irmã Thelma conhece, que é muito bonito. O texto-chave está em Mateus 25, dos versículos 14 a 30. Vamos lá? É nele que nós vamos basear essa pregação de hoje. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 14, e vamos ler até o 30. Diz a palavra de Deus nessa passagem, a parábola dos talentos. Amém. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas deles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco,
sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. É meu. Amém. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque Amém. a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Oh, glórias. Pai amado, meus queridos, abençoe, Senhor, essa leitura, traga inspiração a mim como canal de instrumento de bênçãos, tão somente que diminua eu e cresça o Senhor, parafraseando João Batista, teu precursor, teu primo, que não hesitou em chamar naquela época raça de víboras, não tem medo da ira vindoura, porque o Senhor está às portas e bate, e todo aquele que não entender a tua palavra está tendo a oportunidade nessa noite para mais uma chance de converter ao caminho verdadeiro, não por medo, não por qualquer tipo de pressão, mas por saber e ter experiência com o Senhor, que o Senhor é o Deus verdadeiro, o único que pode nos salvar, porque é um Deus ressurreto, ou glórias, que voltou da morte e a venceu, no poder do Espírito Santo, ali ao terceiro dia. Glórias te damos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória, Senhor. Irmãos, sempre quando eu prego esse texto maravilhoso, dessa feita eu quis trazer uma nova roupagem, uma nova abordagem. E por isso que o Espírito Santo me compeliu a afirmar e Amém. não provocar vocês, dizendo: Amém. Jesus vai te chamar, sim, de servo bom e fiel. E mais, ele acrescentará: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E mais ainda, entra no gozo do teu Senhor. Então, são 3 patamares que nós vamos olhar nessa noite, investigando teologicamente, com a revelação também do Espírito Santo, para termos entendimento mais profundo do que é essa palavra maravilhosa de Deus. Amém? Amém. Vamos começar perguntando para vocês que nos ouvem, para a Irmã Thelma Dória, uma pergunta retórica, não precisam responder, só para pensar. Qual que é o propósito dessa parábola? Nós precisamos entender que parábola é uma figura de linguagem que Jesus amava usar para trazer uma fixação do significado da mensagem dele. Jesus era o orador por excelência, era um discurso profundo, mas simples, que alcançava a quem ele desejava. E ele tinha esse poder de comunicar com coisas que eram palpáveis, simples, aqui muita economia, né? Porque envolve banqueiro, envolve dinheiro, envolve negociações, envolve administração, economia, envolve tudo. Amém. E aqui nós temos, então, entendimento de que, para entendermos essa parábola, basta nós observarmos como que inicia essa parábola. Está lá no versículo 14, na primeira parte. Pois será como? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Se a parábola inicia
pois será como? Está comparando o Amém. significado da mensagem que ele quer dar com outra coisa. No caso, esse Senhor dos talentos, né? Que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Mas eu tenho essa segurança de interpretação de texto, porque basta vermos o versículo 1º do mesmo capítulo. Retrocedo um pouquinho. O que fala o versículo 1º que retrata ou reporta a parábola das 10 virgens? Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E continua. Não é objeto da nossa pregação dessa noite, mas você aqui tem o que está sendo comparado com as 10 virgens, o reino dos céus. E depois, Amém. quando ele termina o relato da parábola das 10 virgens, ele inicia a parábola dos talentos, dizendo, pois será como? Então, o que é o pois será como? O reino dos céus. Amém. Amém? Torna-se simples e, de uma forma direta, você tem a compreensão profunda de que o relacionamento do Senhor com o servo se dá de uma forma relacional, comunicativa, de uma forma profunda, de um Deus que é Senhor, mas ele é um Deus bondoso. Ele quer nos confiar talentos para que nós não enterremos, para que nós desenvolvamos, Amém. não para o nosso interesse próprio, mas para o reino dele, o reino Amém. dos céus. Amém? Amém. Então, com esse introito, com essa pequena introdução, nós já estamos em condições de avançar bastante, porque parábola é para isso. Jesus usava essa figura de linguagem para ilustrar, para comparar, para facilitar a compreensão de algo. O que é esse algo nessa noite? É o reino dos céus. Amém. Está comparando para nós entrarmos no entendimento perfeito. Amém? Amém. Todos estão comigo, compreendendo Amém. bem. Irmã Thelma Dória, tranquilo? Amém. Deus é fiel e justo. Por isso que o versículo 15, na parte B, diz que a cada um é segundo a sua própria capacidade. Vamos conferir essa parte do versículo 15, irmãos. Versículo 15, que é o segundo versículo, na última parte, diz assim: e lhes confiou seus bens. Aliás, desculpa, a parte B do versículo 15 diz assim: a cada um segundo a sua própria capacidade. Localizou aí, irmã Thelma? Amém. Versículo 15, parte B. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então, partiu. O que significa isso, irmãos? É Jesus referindo a partida dele. Ele veio aqui na Terra, viveu 33 anos e meio, aproximadamente, e fez a sua missão redentora. Ou seja, ele pregou o evangelho da reconciliação por 3 anos e meio, ensinou nas sinagogas, ensinou às multidões no campo, por onde passava, em qualquer aldeia, e ali ele deixou uma mensagem muito forte, que era a vinda do reino dos céus. E então ele vai para a cruz, é sacrificado por todos os pecadores da humanidade, de todos os tempos, não somente daquela época, não somente para os judeus, como muitos acham que é restrito à cultura judaica, não é, é universal. Né? Nós vimos o versículo no Salmo 2, né? Pede-me e te darei as nações por herança, os confins da terra por tua possessão. Nós vamos também fazer um link com isso para vermos que Deus é o dono de tudo realmente, dos céus, da terra e debaixo da terra. Nem o diabo é dono do inferno, é o próprio Senhor Jesus que manda em tudo. Amém? Amém. Com essa compreensão, nós estamos aqui vendo um Deus fiel e justo na parte B, na segunda parte do versículo 15. Porque, vejam bem,
ele vai distribuir talentos a mim, a Thelma Dória, que nos ouve lá de São Paulo, e a todos que nos ouvem via YouTube. Amém. O que acontece? Deus me dá um estilo de pregador, para a irmã Thelma, um estilo de oradora. E assim, repartindo talentos, que são os dons espirituais, ele vai cobrar no dia a prestação de contas. Mas aqui ele é justo, ele distribui pela minha capacidade, pela capacidade da irmã Thelma. Isso significa que aquele jargão cai por terra. Eu não gosto muito de jargões de igreja que não são bíblicos, mas são meio que forçados, encaixados. Muitos já ouviram dizendo já, na igreja, Deus capacita quem ele chama os improváveis. É verdade, mas eu acho que é muito forçação de barra falar que vai capacitar aquele que é um improvável, que não é chamado. Não, Deus chama a todos. Então, qualquer nível de capacidade ele usa. Ele usou uma mula, vai usar uma pessoa simples na sua simplicidade. Nessa me entender melhor, vai usar um erudito na sua intelectualidade. Exemplo maior, escancarado na Bíblia, está entre Pedro e Paulo. Pedro era rude pescador, mas ele era direto nas suas pregações. Ele alcançou ali o povo judeu em Jerusalém. Né? Diz até que foi o primeiro papa, mas isso primeiro papa, mas isso é outro papo, não é o da pregação de hoje. Já Paulo foi enviado para reis. Sim, Paulo era erudito e ele não jogou tudo na lata de lixo. Ele considerou refúgio, mas ele, em cima dos conhecimentos que ele tinha aos pés do mestre Gamaliel, de onde ele se formou, ele tinha conhecimento de línguas, poliglota, falava fluentemente as línguas locais, aramaico e hebraico, mas também falava todas as outras, o latim, né, o grego e por aí afora. E isso fez com que ele pudesse mesmo alcançar reis, alcançar gentios, que somos todos nós não judeus. É isso que me deixa maravilhado com esse Deus nosso, fiel e justo. Amém. Ele confia de acordo com a capacidade. E interessante que ele distribui aqui para um 5, para outro 2 e para outro 1. O do 5 e do 2 multiplicaram igualmente, 100%. Ou seja, o de 5 passou para 10 e o de 2 passou para 4. Ou seja, 5 mais 5 deu 10, 2 mais 2 deu 4. Mas aquele administrador horrível, péssimo, pegou o 1, enterrou e quis devolver aquele 1 sem virar 2. Deus não faz acepção de pessoas. Amém. A prova está na sentença benigna dada ao de 5 e ao de 2. Reparam que foi a mesma. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que Amém. ele fala para o de 5, ele fala para o de 2. Então, não me venham com essas coisas de que Deus não capacita o coitadinho. O coitadinho não significa que vai tornar-se erudito para ser capacitado. Não. Ele, na sua simplicidade, ele fará furor, rompendo em fé no evangelho e pode converter quem Deus quiser, porque ele está capacitado com os 2 talentos. Já que ele é mais erudito, ele vai promover mais proclamação do evangelho e vai alcançar mais almas e assim, proporcionalmente, ele terá muito maior resultado. Mas a recompensa é a mesma. Por quê? Porque Deus é fiel e justo. Amém. Amém? Consegue Amém. compreender isso? Se aquele administrador horrível, péssimo, de um talento, tivesse conseguido negociar e devolver 2 talentos, ele certamente receberia a mesma sentença do de 5 e de 2. Ou seja, ele ouviria do Senhor Jesus, servo bom e fiel.
mas ele é o injusto, ele é o ímpio, é aquele cabrito que nunca vai virar ovelha, é aquele rebelde que não quer ouvir a palavra de Deus, porque ele quer se ensimesmar, ficar nas suas convicções pessoais, nos seus conceitos próprios, no braço forte de si mesmo, que é fraco, ficar na sua justiça própria, não quer abrir os olhos, não quer cair a escama dos olhos, não quer tirar a cera do ouvido. Esse empedernido espiritualmente, ele é o de um talento. Entenderam? Então é simples assim? É simples assim. Amém. Mas prosseguindo com a mensagem, vamos atentar para esse auge que está nos versículos 21 e 23. Se nós atentarmos para o versículo 21 e 23, o texto é o mesmo. É a sentença benigna que eu disse, né? Bondosa, graciosa, que é o que Jesus irá dizer a nós como servos dele, como servos do Deus Altíssimo. Ele nos chamará, né, irmã Thelma Dória? Amém. De viva voz, mais presencialmente, Amém. mais face a face, Amém. corporalmente presente. Tudo, tudo. Pensou o semblante de alegria de Jesus e o nosso reluzindo pelo dele, Amém. ouvindo ele dizer, muito bem, serva boa e fiel, Amém. foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no Oh, gozo glória. do Senhor. Oh, glórias! Irmãos, quando eu Amém. tomo posse desses versículos 21 e 23, são os mesmos, e representam que todos os servos terão a mesma paga, a mesma recompensa, Amém. que é o reino dos céus, fico maravilhado. Pena, né? Verdade. Que existe aquele injusto, aquele infiel, aquele ímpio que não aceita pensar a palavra de Deus e por isso ele não converte. Nós sabemos que muitos intelectuais, muitos sábios, muitos escritores famosos que queriam jogar na lata de lixo a Bíblia, uma vez que a leram, converteram. Por quê? Porque ela é infalível, ela Amém. é inerrante, ela não tem erro, ela não tem conflitos, ela tem sim toda uma consistência interna, externa e resiste a qualquer questionamento, por mais filosófico que seja, por mais Amém. embasado cientificamente que seja. Por quê? Porque é palavra do Deus Criador. Então não tem como ter erro. Mas, caminhando um pouco mais para abrir mais o nosso entendimento. Por que que ele disse para ambos os agraciados de 5 e de 2, foste fiel no pouco? Eu fiquei imaginando, que pouco é esse? Já parou, irmã Thelma Dória, para pensar que pouco é esse? Por que que ele falou, foste fiel no pouco? Ué, ele devia falar, foste fiel no muito, né? 100% de rendimento daquele valor confiado a cada um, né? Ué, queria 110, 120? Eu achei que no meu entendimento carnal, intelectual, fosse muito. Ué, Senhor Jesus, o Senhor é muito exigente, fosse fiel do povo. Irmãos, lá a medição, a mensuração é toda invertida. No reino dos céus, você quer ser grande? Vai ser pequeno. Você quer ser o primeiro? Vai lá para o fim da fila. Você quer pegar a janelinha? Mas não é de cara, não. Você tem que ser fiel no pouco. Por que que é no pouco? Porque tudo que nós fazemos para Jesus realmente é muito, muito, muito pouco. Que podemos fazer para a obra de Deus? Nada. Porque tudo vem dele. Nós só fazemos a devolução. Esperança vem de Deus. Nós esperamos. Fé vem de Deus. Nós a praticamos. Obediência à palavra vem pelas misericórdias dele. Então, nós lemos a palavra. A prática do bem, Amém. nós não temos bem nenhum em nós. Dizia o pregador apóstolo Paulo, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não queria já fiz. Então, esse é o espinho na carne de Paulo.
Nós somos igualmente pecadores e não temos para onde correr, irmãos. Então, Deus nos reserva uma pequena responsabilidade, que é o pouco. E só esse pouco Ele quer que a gente devolva a Ele. Se eu recebi 5, devolvo 5. Se eu recebi Amém. 2, eu devolvo 2. Ele Amém. não quer que a gente represe a bênção. Se você recebeu uma bênção na palavra, Jesus é Senhor, devolva. Amanhã, na segunda-feira, para uma vida que passar, Jesus é meu Senhor, é seu Senhor também? Amém. Você lembra? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Versículo 1 do Salmo 23. Fale para uma pessoa, eu recebi de graça eu te dou. O Senhor é meu pastor, nada tem me faltado. Você quer ter essa experiência? Fale, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Você está igualmente tendo rendimento no pouco. Você está sendo fiel no pouco, entende? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que significa? A parte do terceiro patamar, nós vimos a primeira, servo bom e fiel. Amém? Vimos a segunda, foste fiel no pouco. Amém? Vamos para o terceiro e último patamar desse versículo-chave, que é: entra no gozo do teu Senhor. O que significa entrar no gozo do Senhor? Senão entrar no descanso. Muito bem dito pela irmã Thelma Dória na sua oração há pouco. Amém. Esse descanso não tem preço, irmãos. É aquele de Hebreus. Dá licença, tomar uma água. O que significa entrar no descanso do Senhor? Entrar no gozo do Senhor? Se não desfrutar dos frutos do Espírito Santo. Não preciso abrir lá. Quem quiser a referência bíblica, eu já passo logo, é que fala. E o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Esses são os 9 frutos do Espírito, que está em Gálatas, quem quiser anotar, capítulo 5, dos versículos 22 e 23. Amém? Amém. Glória a Jesus. Isso que é entrar no reino dos céus. Entra no gozo do teu Senhor. Por isso que eu falo, reafirmo e prego aqui com veemência, com eloquência, que o reino dos céus não é monótono. Todos que me ouvem, cai por terra esse engodo de Satanás, esse engano do maligno, que fala que lá só flautas e colunas de corais, cantando e louvando o Senhor. É verdade, mas isso é alegria de devolver a Ele o que Ele nos deu, irmão. Mas isso aí não significa que você tem que ser levita de carteirinha e terá a primeira fila lá, não. Lá é muito mais do que isso. Você vai ser administrador de reinos. Amém. Lembra do versículo do Salmo 2? Pede-me e eu te darei. Lá você vai pedir: Senhor, qual o reino que o Senhor vai me confiar aqui no reino dos céus, para que eu administre com competência, com muita propriedade, com muita capacidade, porque o Senhor que me deu todos esses talentos, e Ele falará para você: você vai governar esse reino aqui. Imagina, você vai ser rei, você, irmã Thelma Dória, vai ser rainha, você vai ser sacerdote, você vai administrar reino. Lá não tem monotonia nenhuma. Amém. Glória a Deus. Lá haverá muita intensidade de trabalho, mas sem suor. Haverá muito prazer de resultados. Porque quando você faz um bolo, né, e acerta no ponto, você não fica orgulhosa, irmã Thelma Dória? Amém. Muito. Lá você vai fazer algo e vai se sentir realizada, porque você cumpriu. Esportes, que a irmã gosta, piscina, natação, lá você vai nadar em mares abertos. Amém. Não vai Glória precisar de boia, não vai precisar de roupa especial, porque você já será uma pessoa apta para enfrentar qualquer situação em vitória. O reino de nós é incompreensível. Por isso que Paulo dizia, são coisas inefáveis.
impossíveis de comunicar, de dizer. Então, eu volto a insistir, ser cristão, ser servo bom e fiel, é a melhor escolha que você, ouvinte do YouTube, pode fazer em sua vida a partir de hoje. Vamos tirar 2 conclusões e encerrar essa Amém. mensagem. Vontade é ficar falando do reino aqui, né, irmã Thelma Dória? Muito e muito. Irmã Thelma, que está lá em São Paulo, está nos Amém. ouvindo nessa pregação maravilhosa, porque a fé vem pela pregação, irmãos. Romanos 10, 17, que Amém. completa. E a pregação vem pela palavra de Deus. Amém. A primeira conclusão que eu tiro é aquela que eu disse no começo. Nosso Deus é relacional. Ele ama premiar você, ele ama galardoar você, ele ama te dar uma recompensa, ele ama te dar um presente, uma bondade, um dom perfeito. Amém. Ele te dá o Espírito Santo dele. Não vai te dar reinos para você administrar? Lógico que vai. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Se o Pai promete isso para o seu filho, que é o Deus primogênito, que antes era um só, né? Agora ele é primogênito e nós somos cordeiros de Cristo, então, por raciocínio lógico, nós também podemos pedir. Não é específico e restrito só a Jesus. A todos aqueles que forem servos, bons e fiéis, poderão receber em confiança reinos, nações e possessões para administrar. Amém. Eu brinco muito que Deus me deu pequenas propriedades, mas muito valiosas. Na minha vida secular, e agora, como aposentado, eu descobri que o talento que me deu foi administrar, além da minha aposentadoria, que é um valor, né, do salário da Secretaria da Economia, de auditor fiscal, também os aluguéis. É uma arte. Amém. O inquilino não é brinquedo. Então, eu tenho uma meia dúzia, mas sempre, todo dia, tem que rever um contrato, atualizar, negociar, né? Fazer uma manutenção. Se for estrutural, é minha. Se for de vida útil, consumo, é do inquilino. Então, isso aí me desperta. Puxa, Deus gosta mesmo que sejamos administradores. Por isso que a Bíblia fala que servo é sinônimo de mordomo, de despenseiro. É sinal de mordomo, de despenseiro, é sinal de muitas e muitas coisas. A minha bateria já está fraca, Mantelmo. Então, ora para Deus selar aí a finalização, que creio que vai dar tempo, sim. Amém, em nome de Jesus. Então, nós temos essa certeza, né? E eu gostaria de também ver essa conclusão no versículo 19. Por que o versículo 19 fala assim, irmãos? Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. É por isso, porque Jesus, quando foi ressurreto, ele foi para os céus, mas ele prometeu pelos 2 anjos ali em Betânia, né? Quando ele foi assunto aos céus, foi subindo, e a voz que ouviram os varões galileus foram de 2 anjos, que diziam, varões galileus, que vocês estão vendo subindo, vocês verão descendo. Ô, glórias! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele voltará. Está lá em Apocalipse 22. Quem quiser, anote. Versículos 7, 12, 17 e 20. Vem, Senhor Jesus. Ô, glórias! Amém. Essa parte final do 19 fala e ajustou contas com eles. Então, nosso Deus, ele te confia o talento, te confia o reino, a nação para você administrar, mas ele vai pedir uma prestação de contas. E eu amo fazer prestação de contas quando me é delegado uma missão. Eu não terei problema, eu gosto de juntar as notinhas, os comprovantes, quer por cupom ou nota fiscal, dos materiais empregados numa obra,
e mostrar o quanto custou. Aquelas reformas que eu fiz na igreja para irmãs mais necessitadas, eu prestava conta e fazia com redução de custo de 70%, 80%. Ou seja, Amém. uma obra que ia gastar 50 mil, eu fazia com 15, né? Oh, glória. Ou uma obra que ia custar 70 mil, como foi o caso lá da irmã Gessonito, como é o caso da irmã a Palhacinha Sorriso, né? Licivalda, e por aí vai, irmãos. Então, são detalhes que nos trazem a memória, não por vanglória, mas por saber que o Senhor está no comando, nos dando talentos. Amém. E de acordo com a nossa capacidade. O que diz Hebreus? Não precisam abrir, vamos finalizar com esse versículo, que é o 4, ou melhor, versículos 12 e 13 de Hebreus 4. Vamos sim lá conferir rapidamente. Hebreus 4, 12 e 13. Nós vamos finalizar agora. Diz assim, porque a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? A Bíblia, as Escrituras Sagradas, Amém. é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Espero que tenha cortado vocês que nos ouvem. E penetrado até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Agora vem a parte da prestação de contas, irmãos. Versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, você não é Independente Futebol Clube, você que nos ouve não é autônomo, mas você é servo, e servo presta contas sim ao seu Senhor. Só que de uma forma de alegria. Se ele me deu 5, eu devolvo 5. Se ele me deu 2, eu devolvo 2. E estamos bem resolvidos. Ele não vai te censurar em nada. Ele vai só falar, você foi obediente à palavra, você proclamou o meu evangelho, você deu água àquele que teve sede, você deu roupa àquele que estava nu, você deu alimento àquele que estava com fome. Uai, Senhor, quando que eu fiz isso? Fizesse sempre ao pequenino, e como se estivesse fazendo a mim. Em contrapartida, para aquele infiel, ímpio, injusto, que enterrou o talento, por que você não deu água? Por que você não deu comida? Por que você não deu roupas? Entendeu a lógica de Deus? O Senhor Jesus está falando isso. Você não fez ao pequenino, então você não tem parte comigo. Você não entrará no meu reino dos céus. E para dar um spoiler do próximo domingo, se Deus não vier antes, na forma de Jesus, vamos dar um spoiler da próxima pregação. Já imaginou, irmãos, que é a próxima parte aqui do capítulo 25, no grande julgamento. Versículo 34, do mesmo capítulo da parábola dos talentos, versículo 34. Olha que maravilha. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a cereja do bolo que vai ficar como spoiler da pregação do próximo domingo. Obrigado você que nos assiste. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Em nome de Jesus, que essa pregação atinja o maior número de vidas que o Senhor desejar, de acordo com a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Irmã Thelma, você pode encerrar a gravação, por favor? Conseguiu? Aonde que eu aperto? É nos 3 pontinhos, né? E lá vai aparecer gravação, parar gravação.